ruim, algo que você não gosta, se repetiu mais de uma vez na sua vida. Quer dizer, muitas vezes na sua vida, e você tentou compreender o porquê que aquilo estava acontecendo e não chegou a uma conclusão óbvia ou uma conclusão tão rápida quanto você esperava. Por exemplo, vou falar principalmente nas questões de relacionamento, que era o que eu passei, e que alguns ciclos se repetiam, e por mais que eu tentasse da melhor forma, com todos os ensinamentos, com todo o conhecimento que eu tinha, eu não conseguia entender por que algumas coisas continuavam se repetindo. Enfim, e hoje, né, graças a Deus, fui liberta, mas ficou assim um grande ensinamento, hoje eu levo um grande ensinamento, que é a questão da aprendizagem mesmo. Então assim, vamos lá. A questão é que as pessoas, elas nascem em determinados ambientes. E aí, quando elas são crianças, elas recebem todas as cargas de informações, são nos lançadas, né, quando nós somos crianças. Então assim, quando somos crianças, não sabemos diferenciar o certo do errado, um conceito que é válido de um que não é válido. E tudo que nos é lançado, todas as informações, todos os estímulos que chegam até nós, nos chegam como verdade, nós tomamos como verdade, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de discernir. E ainda assim, quando adulto, muitas das informações que nos chegam, também não temos essa total liberdade de discernir se aquela informação é verdade ou não é, simplesmente porque temos uma parte no cérebro que se chama inconsciente. Então, se você falar para uma criança que ela é feia, ela vai aceitar aquilo como verdade. Se você falar para uma criança que ela é bonita, ela também aceita como verdade. Se você estimula o outro dizendo que ele é inteligente, que ele tem poder, que ele é uma pessoa com capacidades, essa parte do cérebro entende tudo como verdade, não importa se aquela informação de fato é verdadeira ou se é uma informação falsa, faz parte desse processo cerebral aceitar tudo como verdade. Então, por isso que o poder do subconsciente, ele é muito válido nas questões afirmativas, porque o que você lança sobre si mesmo, principalmente quando são palavras positivas, elas acabam te ajudando. Então, assim, eu quero que você entenda primeiro a parte do subconsciente, que é uma parte do cérebro que as pessoas não têm o controle e que aceita tudo como verdade. Quando você se torna adulto, muitos dos processos das questões de rejeição, de abandono, de violência, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viveu, o seu cérebro ele vai tender a compensar aquilo, a compensar aquela falta. Então é por isso que muitas pessoas crescem, se tornam adultas e são pessoas assim muito bem-sucedidas em várias áreas, são pessoas maravilhosas, mas ainda assim quando chega na questão de relacionamento, às vezes é o único ponto e a pessoa ficou travada ali e não progride, assim, não tem um progresso. Por quê? Porque ela não entendeu o histórico passado. Quando você começa a entender o seu passado, aí você começa a entender, a compreender como são as suas reações no presente. E muitos dos traumas de infância você vai tentar compensá-los na sua forma, enfim, numa idade mais avançada ou na sua forma adulta, quando normalmente as pessoas esperam que a gente tome decisões mais assertivas. Ainda assim, é comum ver as pessoas sofrendo por essas questões de relacionamento, porque principalmente nessas questões, porque houve um abandono, houve uma perca, as pessoas não conseguem se desconectar emocionalmente daquela situação. Mas a partir do momento que o ser humano começa a entender o que o levou ali, ele também tem que ter autocompaixão, entender que é uma pessoa e uma pessoa ela tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas ainda assim esses pontos fracos podem ser trabalhados de tal forma
que ele realmente supere enfim, que ele deixe de ser um ponto fraco e se torne uma força para essa pessoa.